Bom dia, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais este culto de celebração a Deus, promovido pela Primeira Igreja Batista de Manaus, durante esse tempo em que nós estamos privados da nossa convivência pessoal, mas a igreja não abandonou as suas atividades. Nós continuamos em atividade, mesmo que virtualmente, durante o período de isolamento. Portanto, acompanhe os horários das nossas programações semanais. No domingo, a partir das 8h30 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical transmitida por meio do YouTube. Logo em seguida, às 9h45, o culto de adoração, transmitido também pelo YouTube. Às 11 horas, nós temos salas da EBD para crianças, adolescentes e jovens, sendo que nesse caso você tem que fazer a sua inscrição prévia para receber o link de participação. Na terça-feira, a partir das 15h30, nós temos uma devocional promovida pelas mulheres, a Mulher Cristã em Missão. Na quarta-feira, às 19h30, temos a devocional com o pastor Norton. Na quinta-feira, às 15h30, devocional Kids, devocional para as nossas crianças. Na sexta-feira, a partir das 20 horas, nós temos uma live dos Enlaçados, que é o grupo de casais da nossa igreja, por meio do Instagram PIB Manaus. E no sábado, a partir das 20 horas também, temos a live da Unijovem, os jovens da igreja, também no Instagram PIB Manaus. Durante esse período de isolamento, para que nós não fiquemos completamente isolados, a igreja lançou o movimento 135. Isto significa cada membro da igreja ligando para outros 3 membros diariamente e orando por outros 5. Sendo assim, nós demonstramos uns aos outros o nosso amor, o nosso cuidado, a nossa preocupação e também aproveitamos para ter esse momento de comunhão uns com os outros. Durante esse período também de isolamento, a nossa igreja não deixa de ter as suas despesas e, naturalmente, nós precisamos também de recursos para o auxílio aos necessitados e para a obra missionária. Você pode fazer a sua contribuição por meio de transferência bancária e, após isso, encaminhar uma mensagem para a secretaria da igreja para identificar se a sua oferta, se o seu depósito tem a ver com dízimo, com oferta para missões ou para alguma outra finalidade. Então, faça assim e mantenha as atividades da igreja funcionando. Irmão, nós estamos encerrando nesse mês, nesse domingo, o mês da família. O mês de maio, tradicionalmente, nas igrejas batistas, é o mês da família. E nesse ano nós tivemos uma ocasião muito feliz, a qual nós queremos mencionar hoje. E essa ocasião é que no dia 20 desse mês, o nosso pastor Norton Hiker Lages e a sua esposa Alice Oliver Lages completaram bodas de ouro, 50 anos de casamento. Nós queremos deixar aqui as nossas homenagens, queremos deixar aqui o nosso regozijo, porque a família do pastor Norton tem sido para a nossa igreja uma bênção muito grande há muitos anos. Nós queremos aqui nos confraternizar não apenas com eles, mas também com os seus filhos, Vivian, Winston, Roberto, com as suas noras, Alessandra e Gisele, com os seus netos, Nicolas, Isabela, Rafael, Benjamin, Samuel e Lucas. São bênçãos para nós. E essa bênção para esse homem que teme a Deus e cuja família é embasada nos caminhos do Senhor, é aquilo que é retratado aqui no Salmo 128, que nós queremos ler nesse momento.
Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos. A paz esteja sobre Israel. Desespero há nestes dias e muita dúvida no ar. Eu só tenho uma certeza, creio em ti, creio em ti. Uma geração perdida, na escuridão eu posso ver salvação só
mais que o canto a entoar. Na fraqueza e tentações, creio em ti, creio em ti. Sim, eu creio em Deus o Pai. Sim, eu creio em Jesus Cristo. Sim, eu creio no Santo Espírito, que a nós vida nova dá. Sim, eu creio na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Sim, eu creio que ressurreto muito em breve vai voltar. O perdido irá se levantar e o amor irá nos envolver. A igreja forte gritará: creio em ti, creio em ti. O inferno já vencido está, o poder de Deus não falhará, seu amor leal nos susterá. Creio em ti, creio em ti. Sim, eu creio em Jesus Pai. Sim, eu creio em Jesus Cristo. Sim, eu creio no Santo Espírito, que a nós vida nova dá. Sim, eu creio na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Sim, eu creio que ressurreto muito em breve vai, breve voltará. Breve voltará. Creio em ti, creio em ti. Senhor nosso Deus, estamos aqui nesse dia para te louvar e engrandecer o teu nome, pelo teu cuidado, pela preservação da nossa saúde, pelo cuidado que tu tens tido com cada família. Senhor, te agradecemos, Senhor, pelas pessoas que puderam se curar. Queremos te agradecer pelo testemunho daqueles que partiram e mesmo assim continuaram guardando a sua fé. Queremos pedir, Senhor, que a tua mão, a tua bênção continue sendo conosco e que a maravilha, Senhor, que tu possas continuar exercendo, fazendo maravilhas no meio do teu povo. Queremos pedir, Senhor, que tu estejas com esse culto, que breve te prestaremos, que tu mesmo possa estar falando aos nossos corações. Queremos pedir, Pai, que tu mantenhas firme a nossa fé e que possamos passar por esses tempos de tribulação. Agradecemos tudo, louvamos o teu nome e tudo te pedimos em nome de Cristo. Amém. Não encontro palavras para te agradecer por tudo que tens feito em minha casa. O teu carinho e tua atenção. Em tudo eu vejo tua mão. A família é por ti abençoada. O Senhor é o Deus da minha casa. Jesus cuida de mim. Cuida da minha casa. Cuida do meu lar e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida do meu lar, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida do meu lar, cuida dos meus
Cuida da minha casa, cuida do meu lar, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida do meu lar, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida do meu lar, cuida dos meus filhos e de tudo que é Cuida da minha casa, cuida do meu lar e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida do meu lar, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida do meu lar, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida do meu lar, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida, Senhor. Cuida, Senhor, de tudo que é meu. Salmo 127 e 128. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos. Que Israel tenha paz. Amém. Deus, meu Deus, tudo está
Oremos. Querido Deus, graças te damos por este dia e por esta semana que inicia. Se não fossem as tuas misericórdias, não estaríamos aqui. Louvamos o teu nome por tantas orações já respondidas e pelas maravilhas que o Senhor já tem feito no meio do teu povo. Hoje faz 77 dias, Senhor, desde o nosso último culto presencial, e ainda não temos nenhuma previsão de quanto tempo ainda durará essa tempestade. Por isso te pedimos que o Senhor nos ajude, renove a nossa esperança, aumente a nossa fé, para não ficarmos prostrados diante das dificuldades. Que possamos lembrar das tuas promessas, inclusive aquela quando o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que a nossa confiança no Senhor seja como a do salmista quando disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A tua vara e teu cajado me consolam. Que o teu consolo e conforto continue sobre aqueles irmãos que perderam entes queridos nestes dias. Lembramos do pastor Norton, do diácono Paulo César, lá da PIB de Maceió, e de tantos outros. Senhor, que os doentes, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais, experimentem da tua graça e sejam curados. Lembramos da diaconisa Uda, diaconisa Margarete, diácono Adesso, irmã Geralcininha, do pequeno Maximiliano, da Miticó e de tantos outros. Estende sobre eles a tua mão de poder. Pai querido, governa a nossa vida, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Fala conosco nesta manhã e continua a dirigir os nossos passos. Tudo isso te pedimos no nome de Jesus. Amém.
assim eu posso descansar. Estou seguro e pouco em meus braços. Sou protegido contra todo mal. E ao fim da caminhada me levarás ao lar celestial. Me levarás ao lar Mais uma vez chegamos ao término de um mês quando nos dedicamos a pensar, a meditar e falar a respeito de assuntos próprios para o progresso da nossa vida familiar. O assunto de hoje é família e comunicação. E como base geral desta palavra, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 11. A ênfase principal no verso 11. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido, mas havendo profecias serão extintas, havendo línguas silenciarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. O assunto comunicação é para a família extremamente relevante. E a boa comunicação é o segredo dos relacionamentos bons na família, os relacionamentos abençoadores. O conhecido conselheiro familiar Gary Chapman, autor de As 5 Linguagens do Amor, notou no seu trabalho com casais que 86% daqueles que ele aconselhou e que se encontravam em crise total no seu casamento experimentava aquela dificuldade por causa da deficiência na comunicação. O texto lido no verso 11 nos inspira a buscar maturidade no falar. O texto diz: quando cheguei a ser homem, abandonei as coisas de menino. A comunicação é importantíssima para o nosso desenvolvimento, porque é o veículo para a nossa expressão de ideias, de crenças, de valores, pensamentos. É o meio pelo qual compartilhamos os nossos sentimentos e o nosso conhecimento. E ainda mais, é por meio da comunicação que nos tornamos pessoas, entendendo quem somos, descobrindo nossas potencialidades, conhecendo nossas necessidades e estabelecendo os nossos valores. A comunicação nos permite também conhecer os outros, ouvindo e respondendo às suas mensagens. Então, todos precisamos amadurecer na arte da comunicação. A primeira coisa que quero dizer a respeito da comunicação é
algo para nos ajudar a relembrar os pontos básicos na comunicação. Nós podemos falar a respeito de comunicação como uma expressão pessoal, que pode ser verbal ou não verbal. Nós nos comunicamos por meio do falar, do escrever e do sinalizar. Os estudiosos desta matéria nos dizem que apenas 7% da nossa comunicação é verbal, 55% da nossa comunicação é não verbal. Eles dizem que também só percebemos 20% do que nós ouvimos. Nós precisamos entender também que na comunicação há níveis os mais diversos. Por exemplo, nós podemos nos comunicar em um nível superficial até um nível de grande profundidade. De forma crescente, podemos falar em 5 níveis de comunicação, sendo o primeiro deles o nível dos cliques ou então das afirmações sociais já formuladas, por exemplo, como vai? Você está bem? Bom dia. Em segundo lugar, podem ser comunicados fatos ou nossas percepções sobre os outros. Em terceiro lugar, as nossas ideias e os nossos julgamentos. De forma crescente, como eu disse, em quarto lugar, a revelação de nossos sentimentos e das nossas emoções. E em nível mais elevado, a revelação das nossas realidades íntimas, o que geralmente fazemos com os significativos da nossa vida. É interessante reconhecermos que, além das nossas expressões pessoais, nós também temos algo básico na comunicação, que é a recepção das comunicações, tanto pelo ouvir ou então quanto ao entender. E naturalmente que este ouvir e entender sempre passará pelo crivo da nossa experiência pessoal, maior ou menor na arte da comunicação. Em último lugar, como componente básico da comunicação, nós temos a resposta à mensagem recebida. O processo de comunicação é com certeza complexo, pois nem sempre percebemos conforme a intenção do comunicador. E quando nós não percebemos a intenção do comunicador, a nossa resposta é tantas vezes falha. A verdade é que comunicação é algo no que precisamos crescer. E para tanto é importantíssimo que nós entendamos que há alguns entraves para a melhor comunicação. Eu quero citar alguns destes entraves. O primeiro que quero citar é a falta de prática na comunicação. Estudiosos dizem que nós nos comunicamos muito pouco durante uma semana. De fato, menos de meia hora de comunicação real com os nossos familiares. Também um entrave é o fato de que há muita competição pelo nosso tempo para a comunicação. As tecnologias maravilhosas que nos ajudam neste tempo são competidoras do tempo para a nossa comunicação com os nossos amados. O iPhone, a internet, a televisão, também o trabalho em excesso prejudicam o nível e a qualidade da nossa comunicação. E ainda, o temor de sermos transparentes nos relacionamentos é entrave. O doutor Eduardo Rosa Pereira, num livro intitulado A Nudez Conjugal, cita razões do temor para uma comunicação transparente no lar e no meio da família. Eu quero citar as afirmações do Dr. Eduardo Rosa Pereira a respeito do medo da comunicação. Primeiro,
o medo do julgamento, o medo de não sermos compreendidos, o receio de, com a nossa comunicação, magoarmos o nosso querido, a nossa querida, o medo de perder o controle da situação, o medo de sermos mal entendidos pelo outro, que é tão diferente de nós. No casamento, cedo nesta experiência, nós descobrimos que homem e mulher são muito diferentes na área da comunicação. O fato das diferenças tão especiais entre homem e mulher fez com que um famoso psicanalista do passado afirmasse que gênero é destino. Ainda, a saúde dos relacionamentos na vida de um casal e da família dependem do nível de conhecimento e intimidade experimentados. Por isso é importantíssimo nós reconhecermos estas diferenças. As diferenças entre homem e mulher foram apresentadas de uma maneira interessante na ilustração que foi usada por John McGee, um pastor norte-americano, numa história inventada, numa história criada. A história é a seguinte: cientistas estabeleceram um congresso para determinar se o computador seria um substantivo masculino ou se seria a computador, um substantivo feminino. E os cientistas foram divididos em dois grupos, um de homens e um de mulheres. Quando as mulheres voltaram da sua pesquisa, elas disseram: computador deve ser substantivo masculino, o computador. E as razões são estas. Primeiro, para ter a atenção do computador, é preciso primeiro ligá-lo. Segundo, deve resolver problemas, mas são o problema, muitas vezes. E em terceiro lugar, logo que se define por um, descobre-se que se tivesse esperado um pouco mais, poderíamos ter um modelo ainda mais avançado. Os homens que estudaram esta matéria voltaram e a afirmação deles era que computador devia ser a computador, substantivo feminino. E suas razões: só o Criador entende a sua lógica. Segundo, qualquer erro é guardado na memória eterna. E em terceiro e último lugar, logo que se define por uma, descobre-se que é necessário gastar metade do salário em acessórios. Desta forma até jocosa, John McGee falou a respeito das diferenças em todo sentido entre homem e mulher, que naturalmente tem muito a ver com a necessidade de nos aprimorarmos na qualidade da nossa comunicação. Já que comunicação é, como bem sabemos, tão importante, porque precisamos nos tornar adultos, maduros na comunicação, eu quero também tratar do assunto: o que fazer para que a nossa comunicação seja madura, para que abandonemos a linguagem, o falar como menino. Eu quero trazer 7 afirmações a respeito deste assunto. Primeiro, procure criar um ambiente de liberdade onde possa haver comunicação honesta e valorize a comunicação dos outros. Tenha e demonstre interesse em conhecer o outro. Não apenas tenha, mas demonstre o seu interesse em conhecer o outro por meio da comunicação amadurecida. Em segundo lugar, tome a iniciativa na comunicação.
não apenas responda questões que são levantadas. Faça perguntas, exponha ideias, expresse seus valores, solicite explicações para entender melhor o que foi dito. Não imagine que já conhece o outro. Quando descobrimos que de fato não conhecemos o nosso semelhante, mas que temos o privilégio de crescer neste conhecimento, damos um passo excelente em direção à comunicação madura. Em terceiro lugar, valorize o seu cônjuge, reservando tempo de qualidade para o diálogo. Valorize a sua família, reservando tempo de qualidade para comunicar-se com ela, para expor necessidades e sentimentos e também projetos da sua vida. Em quarto lugar, ouça com empatia e interesse em entender. Faça um esforço para que entenda o seu semelhante. Coloque-se no lugar do outro. A comunicação madura exige esse interesse pessoal, demanda energia emocional, demanda envolvimento. E para isso é necessário muita paciência. Na comunicação, não devemos interromper aquele com quem pretendemos nos comunicar de maneira madura. Estudiosos afirmam que, geralmente, pessoas são incapazes de passar 17 segundos sem interromper aquele com quem estão se comunicando. A ideia aqui é que devemos deixar aquele com quem nos comunicamos expor livremente e sem interrupções as suas ideias. Como conselheiro familiar por bom tempo da minha vida, tenho ouvido muitas vezes esposas reclamando de que seus maridos não permitem que elas falem. Isto é lamentável, mas é facilmente observarmos que em algumas famílias os homens são extremamente dominantes, o que de fato traz problemas e traz insatisfações no relacionamento. Muitas vezes também nós falamos ao mesmo tempo em que os outros estão também expressando as suas ideias e terminamos não ouvindo o que está sendo dito. Nós precisamos, com certeza, praticar com muita atenção o que a palavra de Deus nos diz a respeito do ouvir. Em Provérbios, no capítulo 18 e verso 13, está escrito: falar antes de ouvir é estultícia e vergonha. Para ouvirmos melhor, é necessário treinarmos ouvir. Em quinto lugar, procure conhecer o mundo do outro, as áreas de interesses diferentes do seu, e procure conhecer as áreas que trazem satisfação e alegria na vida daqueles com quem querem se comunicar. O Dr. John Gray escreveu um livro interessante, traduzido para a língua portuguesa, com o título Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus. Mais uma vez falando a respeito das diferenças que exigem de nós procurarmos conhecer mais intimamente aqueles com quem nos comunicamos para sermos bem-sucedidos nesta tarefa. Precisamos respeitar e reconhecer as diferenças nos estilos de comunicação pessoal, de habilidades e limitações dos outros. Sem dúvida, na comunicação, nós devemos sempre usar o filtro da edificação. Este é o sexto ponto.
Na comunicação devemos usar sempre o filtro da edificação, guardando para nós mesmos o que não edifica ou não ajuda o outro, o esposo, a esposa, outros familiares e aqueles que, não sendo de nossa família, nós temos contato com eles, pretendendo abençoá-los nas nossas comunicações. Isto é uma questão de amor e maturidade. Em um diálogo, o inseguro e ansioso comunica tudo sem reservas e sem cuidados, porque tem necessidade de limpar sua mente e, em última análise, estabilizar as suas emoções. A palavra de Deus nos fala a respeito de falarmos a verdade em amor. Isto é, falando a verdade em amor, nós apresentaremos cuidadosamente um certo conteúdo da comunicação e sempre primando por uma dose certa. Um grande autor do passado chamado Warren Wiersbe escreveu algo muito interessante a respeito deste particular. Ele escreveu assim: a verdade sem o amor é brutal e o amor sem a verdade é hipocrisia. Comunicar só a verdade sem amor pode até ser uma comunicação precisa, mas nada ajudadora, por não se interessar pelos resultados da comunicação. É o que o apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, versos 15 e 29, que passo a ler. Falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E o verso 19, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa para edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. O princípio, verdade em amor, nos livra de grandes tensões no relacionamento. Há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, eu fui procurado por uma pessoa, um homem, que tinha um desafeto. E ele me comunicou que aquele era o dia quando ele falaria toda a verdade e exporia os erros do seu desafeto. Eu então tive a oportunidade de fazer a seguinte pergunta: que bem fará a esta altura do seu relacionamento este abrir toda a verdade? Eu perguntei ainda: haverá algum efeito negativo também na sua vida? Eu dou graças a Deus que esta pessoa resolveu que havia uma maneira melhor de continuar o relacionamento e se expressar, mesmo com um desafeto. Ele foi liberto, creio eu, de grandes tensões, grandes dificuldades, emocionais até, se não um recrudescimento, pior ainda, daquele relacionamento. Em sétimo lugar, porque quando nós desejamos amadurecer nos nossos relacionamentos, precisamos entender que a comunicação madura e abençoadora ocorrerá sempre no tempo certo. Vem à nossa mente o texto de Provérbios 25, verso 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita a seu tempo, é a palavra dita no tempo próprio. Pensemos que o tempo próprio deve ser o tempo kairos, da língua grega comum do Novo Testamento, o tempo certo. Como foi o tempo certo, o tempo de Deus, a vinda de Jesus Cristo, como será no tempo certo a volta de Jesus
para arrebatar a igreja e estabelecer novos céus e nova terra. Esta ideia de comunicação no tempo certo nos leva a pensar a respeito da ideia que é apresentada no momento ensinável daquele com quem estamos nos relacionando. Tempo este quando o outro também está pronto e capaz de ouvir o que temos a comunicar. À luz destas afirmações, no desejo de sermos amadurecidos na nossa comunicação, o meu desejo e o nosso desejo deve ser que na nossa comunicação nós abandonemos a imaturidade na nossa comunicação e aprendamos a falar de maneira amadurecida e abençoadora. Também, nesta conclusão, eu quero dizer que nós devemos pedir a Deus que nos perdoe as falhas já cometidas na área da comunicação e que Ele nos abençoe para que, com uma comunicação aprimorada, cuidadosa, com a nossa família, com o nosso esposo, com a nossa esposa e também com aqueles com quem lidamos diuturnamente, nós possamos abençoá-los pela qualidade crescente da nossa comunicação madura. Também devemos, em último lugar, lembrar-nos que a comunicação saudável não é algo que é automático, é algo que exige aprendizado e prática, que devemos e podemos experimentar, porque o nosso desejo é ser bem-sucedidos nos nossos relacionamentos. Muito pode ser feito por nós para que, com comunicação de qualidade, nós vivamos o amor descrito de maneira tão maravilhosa em 1 Coríntios 13. O amor que Deus deseja que nós experimentemos, tanto para a nossa alegria pessoal, como para inspirar outras famílias a viver uma nova realidade no tocante ao amor, para a sua própria alegria e para o cumprimento da vontade de Deus em suas vidas. Que Deus nos abençoe com crescimento na área da comunicação. Que o nosso ideal seja o ideal de não falarmos mais como crianças. E para tanto, o texto diz assim: quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Que Deus nos ajude a ter maturidade na nossa comunicação, para o nosso bem, mas para a glorificação do nome de Deus. Amém. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar.
o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia